Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar o último vídeo aí da nossa revisão, tá? A respeito das operações de adição, subtração e multiplicação de polinômios, tá? Então, são 8 vídeos aí que dá para vocês reverem e estudarem por ele para a gente poder fazer a nossa prova, tá? Então, tem essa playlist aí com 8 vídeos para vocês se dedicarem aí e poderem entender um pouco melhor o que a gente vai cobrar na nossa prova, tá? Bom, então fiz esses 8 vídeos aí. Quem está vendo, se puder se inscrever aí para ajudar a gente vai estar fazendo isso constantemente, tá? Bom, então aqui no nosso vídeo, tá? Para a gente finalizar aí, basicamente o que a gente vai cobrar também, eu coloquei aqui os polinômios, tá? Só lembrando que esses polinômios a gente pode trabalhar também com coeficientes complexos aqui, tá? Mas eu tenho, ó, considere os polinômios menos 2x² mais 5x menos 2 e menos 3x ao cubo mais 2x menos 1. Vamos efetuar a adição e a subtração entre eles, tá? Então, vamos supor que eu queira somar esses polinômios. Eu vou pegar esse primeiro polinômio, menos 2x² mais 5x menos 2, e vou somar ao polinômio aqui menos 3x² mais 2x e menos 1, tá? Então, não que seja obrigado, mas eu estou colocando ele dentro do parênteses. Bom, o que, que vai acontecer? Aqui é como se tivesse um sinal de mais antes, se não tem o sinal. Então, mais e menos daria menos 2x², mais e mais daria mais 5x, e mais menos 2 daria menos 2. E aqui o sinal de mais também, mais e menos daria menos 3x², mais 2x daria mais 2x, e mais menos 1 daria menos 1, tá? Então, eu teria essa expressão, e nessa expressão, a partir do momento que eu eliminar os parênteses, eu vou juntar os termos semelhantes. Eu procuro aqui, na expressão toda, qual o termo que tem o maior grau? Ó? O menos 3x². Então, eu vou vir aqui e vou, como só tem ele, eu vou copiar ele, menos 3x². Tá? Depois eu vou olhar na minha expressão do grau 3, eu tenho o termo aqui de grau 2, menos 2x². Mas também só tenho ele, então, como não tem ninguém semelhante a ele, eu copio ele, menos 2x². Depois eu tenho um termo aqui de grau 1, ó, mais 5x, só que eu tenho aqui também o mais 2x. Então, mais 5x e mais 2x vai dar mais 7x. E, por fim, eu tenho aqui os termos de grau zero, os termos independentes, o menos 2 e o menos 1. Se eu juntá-los, menos 2 e menos 1, menos 3, tá? Então, esta aqui seria a operação de adição entre esses dois polinômios. Só lembrando que eu estou trabalhando aqui com números inteiros ou reais, mas eu posso trabalhar com os complexos também agora no terceiro ano, tá? Então, aqui está a adição. Como que eu subtrairia esse polinômio desse? Vou usar o mesmo procedimento. Eu vou copiar o primeiro, menos 2x² mais 5x menos 2, e vou subtrair do outro polinômio, menos 3x² mais 2x e menos 1. Tá? Então, eu estou usando os parênteses aqui para eu não errar no jogo de sinais. Ó. Esse primeiro, como não tem nada antes, eu vou manter. Ele vai ficar menos 2x² mais 5x e menos 2, tá? O próximo tem um sinal de menos, então significa que é o oposto do que está aqui dentro do parêntese. O oposto de menos 3x² é mais 3x², tá? O famoso menos com menos aqui que deu mais, tá?
Depois, o oposto de mais 2x, menos 2x. E aqui o oposto do menos 1. Menos 1 vai virar mais 1, tá? Então, na subtração, você pode tomar esse cuidado de colocar entre parênteses esse valor menos o outro. Aí, os semelhantes, né? Eu tenho aqui só um termo de grau 3, vai ficar 3x ao cubo. Eu tenho só um termo de grau 2, vai ficar menos 2x quadrado. Depois eu tenho um termo aqui que é 5x menos 2x, vai dar mais 3x. E eu tenho o termo aqui menos 2 com mais 1, que vai dar menos 1, tá? Então, a subtração entre esses polinômios é um menos o outro, tá? Só cuidado lá com a questão do parênteses, quando eu estiver subtraindo, que eu vou fazer, trocar o sinal de todo o meu polinômio, tá? E aqui um exemplo também do produto, ó. Como que eu faço o produto entre dois polinômios, ó? Eu tenho um primeiro polinômio vezes o segundo. Então, como que eu faço o produto aí, a multiplicação? Eu vou pegar o primeiro polinômio, 2x², mais 4x ao cubo, menos 2x, e vou multiplicar este polinômio pelo outro aqui, ó, 3x à nona, grau 9, menos 2x ao cubo, menos 8, tá? E faço aqui o famoso chuveirinho, a distributiva, né? Então, vem aqui e falo assim, ó, fazer a distributiva, esse cara vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes esse. Aí depois o segundo com o primeiro, segundo com o segundo, segundo com o terceiro, depois o terceiro com o primeiro, terceiro com o segundo, terceiro com o terceiro. Vamos executar isso. Então, esse primeiro 2x² vezes 3x à nona, 2 vezes 3, 6. X ao quadrado vezes x à nona vai dar x elevado a 11. Repete a base, somos expoentes. Depois, esse primeiro vezes o segundo. 2x² vezes menos 2x ao cubo. 2 vezes menos 2, menos 4. X² vezes x ao cubo, x à quinta. Depois, o primeiro vezes o último. 2x² vezes menos 8, menos 16 x ao quadrado. Tá? Encerramos aqui. Aí agora eu vou pegar o primeiro com o primeiro com o segundo e com o terceiro. Então, vamos lá. 4x ao cubo vezes 3x à nona. 4 vezes 3, 12. X ao cubo vezes x à nona, x elevado a 12. 4x ao cubo vezes menos 2x ao cubo. 4 vezes menos 2, menos 8. X ao cubo vezes x ao cubo, x à sexta. E, por último, 4x ao cubo vezes menos 8, menos 32x ao cubo. Tá? E agora, finalizando esse menos 2x. Menos 2x vezes 3x à nona vai dar menos 6x à décima. Menos 2x vezes menos 2x ao cubo. Deixa eu arrastar aqui, diminuir um pouco. Eu vou ter aqui menos 2x vezes menos 2x ao cubo, vai dar menos vezes menos mais 4x à quarta. E menos 2x vezes menos 8, mais, menos vezes menos mais, 16x, tá? Então, eu faço a distributiva e depois eu vou atrás, nessa expressão, se tem termos semelhantes, tá? Estou olhando aqui, não tem, tá? Então, o maior grau aqui, ó, 12x elevado a 12. Eu não tenho nenhum com grau 12, então eu vou ter lá 12x elevado a 12. Depois o próximo, grau 11. Só tenho ele, então copio, mais 6x elevado a 11. Depois, grau 10, eu tenho esse cara aqui, só ele, menos 6x elevado a 10. Estou pondo em ordem de grau. Depois, o próximo grau aqui é grau 6, ó. Então, eu vou ter menos 8x à sexta.
Depois aqui, grau 5, menos 4x à quinta. Depois, grau 4, mais 4x à quarta. Depois, grau 3, menos 32x ao cubo. Depois, grau 2, menos 16x ao quadrado. E, por fim, um de grau 1 aqui, a gente vai ter o mais 16x, tá? Então, esse polinômio eu multipliquei, mas não teve nenhum termo semelhante. Se tivesse, eu agrupava esses termos, tá? E como eu falei, a gente pode ter uma operação aqui, ó, que esses meus coeficientes sejam número do conjunto dos imaginários. Então, vamos supor que eu tivesse um polinômio aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3ix mais 2. E eu quisesse multiplicar esse cara por 5x mais 2i, tá? Então, eu inseri aqui coeficientes imaginários. Ó. Quanto que vai dar 2x ao quadrado vezes 5x? 2x quadrado vezes 5x, 2 vezes 5, 10, x ao cubo. Quanto que dá 2x ao quadrado vezes 2i? Ó? 2 vezes 2i vai dar 4i x quadrado. Tá? Depois, quanto que dá 3x vezes 5x? 3i vezes 5 vai dar 15i x vezes x ao quadrado. Quanto que vai dar 3x vezes 2i? 3i vezes 2i, ó, vai dar 6. 3 vezes 2, 6. I vezes i ao quadrado e o x. Tá? Depois, quanto que é 2 vezes 5x? 10x. E quanto que é 2 vezes 2i? 4i. Tá? Bom, fiz a tal da distributiva. Agrupa o que é semelhante. Então, eu vou ter lá, ó, 10x ao cubo. Não tenho nenhum termo de grau 3, então eu vou copiar. Vai ficar 10x ao cubo. Tá? Depois, termo de grau 2, eu tenho 4ix quadrado com 15x quadrado. Os dois são grau 2. Você vai falar, aqui não é grau 2, professor? Não, aqui é o i que está ao quadrado. O x está elevado a 1, tá? Ele é grau 1. Então, o que que eu vou fazer? 4ix quadrado com 15x quadrado, 4i com 15i, ele vai dar mais 19i x quadrado, tá? Este cara aqui é um número imaginário. Depois, esse 6i ao quadrado x é semelhante a esse, ó. Aqui é o i que está ao quadrado, o x está elevado a 1, como esse, tá? Só que aí 6i ao quadrado, acontece aquela coisa, ó. Ah, o i ao quadrado, lá do conjunto dos complexos, eu troco esse cara por menos 1. E aí 6 vezes menos 1, menos 6, tá? Menos 6 daqui com mais 10 vai dar mais 4x. Tá? E sobrou esse termo de grau zero, que é o mais 4i, tá? Então, nessa expressão aqui, ó, de multiplicação de polinômios, como eu inseri coeficientes aqui do conjunto dos complexos, tanto esse como esse, eu tenho que tomar esses cuidados, tá? Faço a distributiva normal, só que aí eu fico operando, lembrando que eu posso operar com coeficientes aqui que estejam no conjunto dos complexos, né? Esse com esse, ó, grau 2, 4i com 15i, 19i. Ah, esse cara, 6i ao quadrado, troca o i ao quadrado por menos 1. Vai dar menos 6x com 10x, 4x. E esse cara só tem ele, copiei, ok? Então,
Esses exercícios aqui, eles trazem um pouco das operações, tá? De adição e subtração de polinômios e a tal da multiplicação de polinômios, que eu posso trabalhar ou com números coeficientes só reais ou com coeficientes complexos, tá? Então, esse vídeo aqui encerra aí essa nossa playlist com 8 vídeos para vocês estudarem. Então, desejo aí que estudem, boa sorte e até segunda.